Então vamos estudar mais alguns casos de estequiometria. Dessa vez a gente vai estudar o que a gente chama de casos especiais de estequiometria, né? Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo, por favor, e continue assistindo para entender o que seria esses casos especiais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o caso do rendimento. O que é um rendimento? Rendimento é quando eu faço uma reação química, esperando uma massa, esperando um número de mols, um volume X, e esse volume é abaixo do que eu espero, né? Aí eu digo que eu não tenho um rendimento de 100%, e sim um rendimento de uma porcentagem menor do que o inicial. Para ilustrar isso aqui, eu vou colocar a seguinte questão. No processo de obtenção de ferro a partir do minério hematita, considera a equação química não balanceada, onde você tem aqui o óxido de ferro reagindo com carbono, formando ferro mais monóxido de carbono. Utilizou-se 480 gramas de minério, utilizando-se e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzido será de... Bom, vamos marcar aqui as informações importantes que a gente tem, né? Primeiro, foi dada a equação, mas foi dada a informação de que essa equação não está balanceada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de resolver propriamente dito o problema, é balancear a equação. Como que eu vou balancear essa equação? A primeira coisa, eu vou calcular os NOx dessas substâncias. Como que eu vou calcular os NOx dessas substâncias? Substância iônica, a gente pode calcular o NOx só mudando os coeficientes de lugar. Por exemplo, aqui a gente tem um subíndice 3 para o oxigênio, então aqui eu vou pegar esse valor, passar para cá com um sinalzinho positivo, né? Porque eu sempre escrevo o cátion primeiro, então vai ficar aqui mais 3. E esse 2 passa para cá como o 2 aqui, menos 2, como o ânion, né? Então, o cátion, depois o ânion, ok? Substância simples, o NOx é 0, certo? Aqui, então, do ferro vai ser, do cálcio vai ser, do carbono vai ser 0, e do ferro também vai ser 0. E aqui eu tenho que o oxigênio é menos 2, e do carbono vai ser mais 2, né? Porque se eu tenho uma substância neutra, eu tenho que ser eu tenho que ter valores iguais aqui, né? Já que eu não tenho índices aqui. De posse dessa informação, a gente vai calcular aqui em cima, ó, o coeficiente, a variação do ferro. Vamos observar que o ferro e o carbono foi quem sofreu variação, oxidação, né? O ferro, ele reduziu e o carbono oxidou. Então, eu vou calcular aqui, ó, variou. Eu vou sempre olhar para o lado que eu tenho maior número de substâncias, e aqui eu posso observar que eu tenho 2 ferros, e aqui eu tenho um só ferro. Então, desse lado aqui que eu vou escolher para continuar o meu balanceamento. Então, ele mudou de 3 para 0, mais 3, variou 3 unidades. Eu vou colocar aqui 3, vezes a quantidade de ferro que eu tenho aqui, que é 2. Então, vezes 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, certo? Para a variação, para o ferro, ou para o carbono, quer dizer, eu vou ter lá a variação de 0 para 2, então variou 2 unidades. E eu vou multiplicar ele por quanto? Por 1, certo? Porque eu tenho 1 carbono. Eu sempre vou trabalhar para os dois do mesmo lado. Então, aqui eu vou ter um valor de 2, ok? Aí, quando eu calculei essa variação, eu inverto, né? Do carbono passa a ser do ferro e do ferro passa a ser do carbono. Então, aqui eu vou multiplicar aqui por 2, certo? E aqui por 6, ok? Então, 2 aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, 2 com 2, 4. Então, eu vou ter que ter 4 do lado de cá. Eu vou continuar o balanceamento. 6 aqui, eu tenho que ter 6 carbonos aqui, então tem que ter 6 carbonos do lado de lá.
meu balanceamento tá ok. Aí agora eu vou entender o que tá falando a questão. Tá falando de 480 gramas de minério, né? E quer saber qual é a quantidade de ferro produzida quando você tem um rendimento de 80%. Então, tá falando do minério de ferro e do ferro. A gente pode observar aqui que você tem 2 mols dessa substância, então aqui 2 mols, a relação aqui, para 4 mols de ferro aqui, certo? Então, de posse dessas informações, eu vou fazer a minha primeira linha do cálculo estequiométrico. Mas como eu estou falando de massa, eu tenho que calcular a massa do óxido de ferro, certo? Então, vamos calcular a massa do óxido de ferro aqui. A gente tem 2 ferros, a massa do ferro, o número atômico do ferro é 56. A massa atômica, quer dizer, do ferro é 56. E do oxigênio 16, você tem 3 oxigênios, dá 48. Somando isso aqui, a gente vai ter um valor de 160 gramas, ok? E do ferro vai ser 4 vezes 56. Então, a minha primeira linha ficaria assim, né? 2, porque é 2 mols vezes 160, está para 4 vezes 56 gramas, porque eu tenho 4 mols aqui. Então, montei a minha primeira linha. Baseado em quem? Na minha equação. Agora, de posse dessa informação, eu vou para a minha pergunta. Está perguntando quando eu tenho 408 gramas de minério, se eu tiver um rendimento de 80%, quanto de ferro eu vou produzir? A primeira coisa que eu vou fazer é admitir que eu teria 100%. E depois eu calculo quanto seria os 80% do que eu obter. Então, se eu tendo 480, eu vou obter um valor X de ferro, fazendo a conta aqui, né, invertendo a equação aqui, o que a gente tem? Vai encontrar um valor de 336 gramas de ferro. Esse seria o valor se eu tivesse 100% de rendimento, mas eu não tenho 100% de rendimento. Então, eu vou fazer lá, 336 gramas de ferro está para 100%. Y seria 80%, né? Calculando aqui também invertido, você vai encontrar um valor de 268,8 gramas de ferro. Então, é assim que a gente calcula o rendimento, né? Uma das formas da gente calcular o rendimento. A questão também poderia falar assim, não te dar a porcentagem de rendimento e te dar esse valor aqui e pedir para você calcular qual seria o rendimento da reação. Seria a mesma coisa o cálculo aqui, e aqui, ao invés de colocar 80%, aqui você colocaria 268,8, seria um X, e faria a conta do mesmo jeito, ok? Pureza. A pureza é uma reação que acontece quando você tem, além dos seus reagentes, uma quantidade de impureza que não reage na sua reação. Um exemplo disso está aqui. O gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3, conforme mostra a seguir. Aí aqui a gente tem a reação química. Se 4 gramas de NH4NO3 obtivermos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do gás é da ordem de... Então, primeira coisa, conferir se a equação está balanceada. A gente pode observar que a gente tem 2 nitrogênios aqui, 2 do lado de cá, 4 hidrogênios aqui, 4 do lado de cá, 3 oxigênios aqui e 3 do lado de cá. Então, a minha equação está balanceada. Depois, eu vou pegar a informação que eu quero. Está relacionando massa de nitrato de amônio com a massa do gás hilariante, que é o óxido de nitrogênio ali, o N2O. Então, se está falando de massa, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a massa
molecular desses compostos. Então, primeiro para o nitrato de amônio, fazendo aqui 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, 16 vezes 3, 16 é a massa do oxigênio, e 4 vezes 1, porque eu tenho 4 hidrogênios, vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1. Somando isso aqui, a gente vai achar um valor de 80 gramas por mol. Fazer a mesma coisa por N2O, né? 2 vezes 14, 28. 16 vezes 1, 16. Somando, dá 44. Então, pela equação, eu vou relacionar a massa do nitrato de amônio e a massa do gás hilariante. O que a gente vai ter? A gente vai ter lá 80 gramas de nitrato de amônio, tá para 44 gramas de gás hilariante. A pergunta é a seguinte, né? Você está obtendo, se tem 4 gramas de nitrato de amônio e obtiver 2 gramas de gás hilariante, a gente vai prever a pureza do sal. Então, o que eu tenho? Eu vou colocar aqui o quanto de gás hilariante que eu obtive, 2 gramas. E eu quero saber o quanto que eu deveria ter partido do sal. Então, seria X. Aqui eu montei a segunda parte da minha equação. Calculando, eu vou achar um valor de 3,63 gramas de nitrato de amônio. Eu tenho isso? Não, eu tenho uma quantidade superior. Então, o que eu vou fazer? 4 gramas seria meu 100%, 3,63 seria o meu Y. Multiplicando, cruzado aqui, né? A gente vai achar um valor de porcentagem de 90%. Ou seja, a pureza do meu sal é de 90%, ok? Uma outra forma de cobrar isso seria o seguinte: a hematita é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Esse mineral é empregado na obtenção de ferro metálico, obtido a partir de um processo de redução em alto forno, usando carvão como agente redutor. Uma das reações ocorridas no processo é dada pela seguinte equação não balanceada. Aí está dada a equação, calcule a massa de ferro em toneladas que é possível obter de 100 toneladas de hematita, 70% puro. Então, está falando que não está balanceado. Primeira coisa que a gente vai fazer é balancear, né? Aqui eu propus um balanceamento, né? Eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na mesma questão, só que a gente, digamos assim, simplificou por 2, né? O menor número inteiro possível, ok? Beleza. De posse dessa informação, eu vou ler o que a questão está falando. Está falando da massa de ferro e da massa da hematita. Está falando que é 70% puro. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a massa da hematita, né? 2 vezes 56, 3 vezes 16, 160 gramas por mol, ok? E a gente sabe que o ferro é 56, né? Então, a primeira parte ali, que está relacionando o óxido de ferro e a hematita, é a primeira linha da minha equação. Então, 100 toneladas, eu teria 100%, né? Tá falando que a pureza é de 70%. O que eu vou fazer? Eu vou calcular esse 70%. Vou achar 70 toneladas, ok? Beleza, aí agora eu quero saber o quanto de ferro eu vou obter. Pela minha equação, eu sei que 1 vezes 160 gramas de óxido de ferro vão produzir 2 vezes 56 gramas de ferro. Onde que eu vejo isso? Olha só, vamos aqui, ó. 1 mol desse está para 2 mols desse. Simplesmente agora foi essa relação que eu usei de massa, certo? Então, essa foi a primeira linha. Agora eu vou fazer a pergunta, né? Eu quero saber quanto 70 toneladas de óxido de ferro vai produzir de ferro. Então, essa daqui seria a minha segunda
segunda parte aqui da minha equação, ok? Então, aqui a gente tem a pergunta, né? A resolução da questão após eu saber qual que é a quantidade que estava puro. Resolvendo isso aqui, eu vou achar um valor de 49 toneladas de ferro, ok? Essa também é uma forma de calcular a pureza. E, por último, o cálculo de reagente limitante e reagente em excesso. Essa questão ela é característica por falar de um problema e sempre te dar a massa de dois reagentes no problema, entendeu? Como aqui, olha só, zinco e enxofre reagem para formar sulfeto de zinco, de acordo com a seguinte reação. Aí eu tenho zinco reagindo com o enxofre. Aí fala o seguinte, reagiu 30 gramas de enxofre, 30 gramas de zinco e 36 gramas de enxofre. Qual é o reagente em excesso? O que você tem aqui? Você tem a massa dos dois, você fala da massa dos dois reagentes em questão, tá? Então, é uma questão característica de reagente limitante. O que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que está falando de massa, certo? Está falando de massa dos dois, dos dois reagentes. Eu vou pegar as massas moleculares de cada um deles e vou relacionar. Lá na tabelinha periódica, a gente descobre que o zinco tem massa 65,4 gramas e o enxofre 32. Então, eu vou lá, por essa relação, 65,4 gramas de zinco está para 32 gramas de enxofre. Aí eu vou escolher um dos dois. Eu vou escolher, por exemplo, no caso aqui, eu escolhi o zinco para fazer a conta. Então, 30 gramas de zinco vão necessitar de quanto de enxofre? Essa é a pergunta que eu vou fazer agora. Vou multiplicar cruzado aqui, certo? E vou fazer a conta, achei 14,7 gramas de enxofre. Olha que interessante, eu posso comparar esse valor com o valor que eu tenho de enxofre. Eu vou precisar para essa reação 14,7 gramas de enxofre. E eu tenho quanto? 36 gramas de enxofre. Isso quer dizer que o enxofre ele está em excesso. Então, o reagente em excesso é o enxofre. Quem que vai limitar? O que quer dizer limitar? Quem que vai dizer agora a reação agora acabou porque eu não tenho mais para como reagir? O zinco, porque quando acabar lá as 30 gramas de zinco, pode ter enxofre à vontade, não vai ter como ocorrer a reação mais. Então, nesse caso, o zinco é meu reagente limitante, porque ele vai limitar o final da reação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixe as dúvidas, os comentários deixe as dúvidas e sugestões nos comentários, né? Eu agradeço por me assistirem até aqui. Se não curtiram o vídeo, eu peço que curtam, por favor. E siga lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química. E o meu muito obrigado.